A paz do Senhor, irmãos, glorificamos ao Senhor Jesus Cristo, estamos juntos no Devocional do Lar. Vamos ler hoje a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, apenas o versículo 18, que nos diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo mostra aqui que a esperança do crente é a glória a Jesus Cristo, né, irmão? Nós estamos nessa expectativa gloriosa de subirmos para o céu, de irmos para a glória, pois assim nos prometeu o Senhor Jesus Cristo. Vivemos aqui neste mundo, é bem verdade, com dificuldades, como Paulo diz assim, né? As aflições do tempo presente, porque aflições todos nós enfrentamos, conforme a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo que no mundo nós teríamos aflições. Aleluia. E Paulo diz aqui que ele estava certo, convicto, de que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, glória a Jesus, tudo que nós passamos de dificuldades por aqui, os sofrimentos, as aflições, aleluia, são suportáveis. Glória a Jesus Cristo, são aceitáveis na nossa vida porque nós estamos desejando chegar na glória. E já pensando na glória, nós suportamos tudo isso aí. Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, Paulo diz uma palavra bem interessante com relação à sua vida. Ele diz assim, mostrando quem ele era. Ele diz que, versículo 12 do capítulo número 3, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para o que fui também preso por Cristo Jesus. E versículo 13 ele diz assim, quanto a mim, irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão dentro de mim, prossigo para o alvo dele era a glória. Por isso que ele diz assim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E aqui ele diz que ele prossegue para o alto, ele esquece das coisas que passou aqui, de todo sofrimento, aleluia, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Pelo que todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isto mesmo, glória ao Senhor Jesus Cristo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos-la revelará. Então, Paulo, que tinha esta esperança gloriosa, rejeitou tudo da terra, glória ao Senhor Jesus Cristo, não considerou como o tudo na vida o que ele conseguiu através do estudo de suas posses, mas o alvo dele era o céu. Por isso que as aflições são suportáveis quando nós estamos olhando para o céu. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Não permita, queridos, aleluia, que nada deste mundo vos prenda e seja mais importante do que o céu. Jesus disse aos discípulos, quando voltaram da sua missão, eles voltaram radiantes, regozijados, e diziam ao mestre, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Mas Jesus disse uma coisa bem interessante ali no versículo 20, do capítulo de número 10 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Glória a Deus. A esperança da glória nos dá a certeza de que os nossos nomes estão escritos no céu. Aleluia. Esta é a nossa verdadeira felicidade, alegria e esperança. Morar no céu. Amém? Jesus é bom, maravilhoso. Sabe amar, resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.